A noite em que meu marido me expulsou, o ar parecia mais pesado que o próprio inverno. Não frio, não, mas pesado. Como se o mundo tivesse pausado por um instante, só para assistir ao que ele estava prestes a fazer comigo. Eu me lembro de estar parada no corredor, descalça, com o casaco ainda pendurado no gancho, ouvindo o som que mudou tudo. Um clique metálico agudo. Depois outro. E mais um. As fechaduras. Todas elas. Eu não gritei. Não implorei. Aos 43 anos, a vida já me havia ensinado que alguns momentos são definitivos demais para barulho. Eu só fiquei ali, olhando para a porta que tinha sido meu lar por 19 anos, me perguntando como um homem em quem eu confiara toda a minha vida podia me apagar tão rápido. O que ele não sabia, o que ele nem imaginava, era que, 15 minutos depois, ele ia congelar. Não de medo. Não de raiva. Mas pela percepção repentina de que tudo o que ele achava que controlava, já tinha escapado das mãos dele. Se você já amou alguém mais do que ele merecia, se já foi substituída enquanto ainda estava no mesmo ambiente, fique comigo. Porque essa não é só a minha história. É o tipo de história que a vida sussurra devagarinho, e depois entrega de uma vez só. Antes de começar, deixa eu dizer isso com carinho, se histórias sobre a vida real, escolhas difíceis e força silenciosa tocam o seu coração, eu te convido a se inscrever. Não pelo drama, mas pela verdade. Espero que essa história te encontre com saúde, em paz, e com o lembrete de que nunca é tarde demais para se reconquistar. Meu nome é Karin Stroberg. Tenho 43 anos. E essa é a noite em que meu casamento acabou, embora eu só tenha entendido isso bem mais tarde. Eu conheci Stefan Wallin quando tinha 24 anos. Ele era mais velho, confiante, o tipo de homem que falava pouco, mas esperava ser ouvido. Naquela época, eu confundi controle com estabilidade. Construímos uma vida que parecia respeitável vista de fora, uma casa modesta, rotinas compartilhadas, jantares silenciosos. Sem brigas altas. Sem caos. Só uma redução lenta do espaço onde a minha voz costumava caber. Por anos, eu me convenci de que o amor muda de forma com o tempo. Que silêncio era normal. Que compromisso significava encolher. Mas, em algum momento, eu virei uma visita na minha própria vida. A noite em que tudo aconteceu começou como qualquer outra. Stefan chegou tarde em casa. O casaco dele cheirava diferente, perfume demais, não o dele. Eu fiz uma pergunta simples. Ele respondeu com um olhar que eu nunca tinha visto. Distante. Decidido. Acabou, Karin, ele disse, como se estivesse cancelando uma assinatura. Eu ri baixinho no começo. Não porque era engraçado, mas porque parecia irreal. 19 anos reduzidos a uma frase só. Depois, ele passou por mim. Passou pelas fotos emolduradas. Passou pela mesa da cozinha onde um dia planejamos um futuro. E foi direto para a porta. O que você está fazendo? Eu perguei. Trocando as fechaduras, ele respondeu calmamente. Você não mora mais aqui. Eu não entendi. Não de verdade. Não até a primeira fechadura travar no lugar. Eu perguntei para onde eu devia ir. Ele não respondeu. Perguntei se a gente podia conversar no dia seguinte. Ele balançou a cabeça. Depois abriu a porta, me entregou o casaco e esperou. Foi aí que eu vi Sofia mal. Parada do outro lado da rua. Observando. Ela não acenou. Não sorriu. Só ficou ali, já à vontade num lugar que tinha sido meu. Eu saí. A porta se fechou atrás de mim. E, assim, eu fui trancada para fora da minha própria vida. A rua estava quieta. Quieta demais. Eu fiquei parada ali, com o casaco meio abotoado, a respiração visível no ar. Bati na porta uma vez. Depois outra. Nenhuma resposta. Lá dentro, eu ouvia movimento. Gavetas. Passos. Minhas coisas sendo separadas, decididas, sem mim.
Eu me sentei nos degraus. Não porque eu fosse fraca, mas porque minhas pernas não aguentavam mais o peso de entender o que estava acontecendo. O que Stefan não sabia era que, mais cedo naquele dia, eu tinha feito uma ligação. Uma ligação que eu não planejava fazer tão cedo. Uma ligação que fiz porque algo dentro de mim finalmente sussurrou: se prepare. O homem do outro lado da linha era Olof Sandén. Olof não era família. Não era amigo. Era um profissional. Calmo. Preciso. E muito meticuloso. Por anos, Stefan cuidou de toda a papelada. Eu confiava nele. Assinava onde ele apontava. Acreditava no que ele dizia. Mas, uma semana atrás, eu parei de acreditar. Naquela tarde, Olof tinha dito: Karin, preciso te perguntar uma coisa muito importante. Você tem noção do que realmente é seu? A pergunta ficou ecoando em mim. Até agora, ecoa. Sentada naqueles degraus, trancada do lado de fora, eu olhei o horário no celular. Minhas mãos estavam firmes. Meu coração, não. Lá dentro da casa, Stefan achava que a história tinha acabado. Que ele tinha vencido. Que eu ia embora quietinha, envergonhada, apagada. Do outro lado da rua, Sofia mudava o peso de uma perna para outra, impaciente. Ela pensava o mesmo. Nenhum deles sabia que os próximos 15 minutos iam desmoronar tudo em que eles estavam pesando. Eu não bati de novo. Não liguei para uma amiga. Não chorei. Em vez disso, me levantei, tirei a poeira do casaco e respirei fundo. Do tipo de respiração que você dá quando finalmente entende que o que está se quebrando também está te libertando. E, enquanto eu caminhava a rua abaixo, longe da casa que não me queria mais, meu celular vibrou na mão. Era uma mensagem de Olof Sandén. E, com aquela mensagem, o equilíbrio de poder começou a mudar em silêncio, completamente, de um jeito que Stefan Wallin nunca ia esquecer. Porque algumas portas, uma vez trancadas, revelam muito mais do que protegem. E ele estava prestes a descobrir exatamente o que tinha deixado do lado de fora, e o que tinha perdido para sempre. Às vezes, basta uma única mensagem para mudar completamente a direção de uma vida. Uma vibração. Uma frase. Uma verdade chegando exatamente no momento em que te dizem que você não tem mais nada. Enquanto eu me afastava da casa, a minha casa, o celular vibrou de novo na minha mão. Por um breve segundo, eu não olhei. Eu precisava daquele segundo. Para respirar. Para me firmar. Para lembrar que eu ainda estava de pé. Então eu li a mensagem de Olof Sandén. Karin, preciso que você fique calma. Tudo o que discutimos hoje agora está ativado. Ativado. Essa palavra se instalou no meu peito como um batimento cardíaco silencioso. Se você está ouvindo isso agora, e sente aquele aperto familiar no peito, fique comigo. Porque esse é o momento em que a maioria das pessoas espera lágrimas, mas o que veio em seguida foi algo muito mais perigoso. Antes de continuar, deixa eu te dizer isso bem baixinho: se essa história já está te envolvendo, vai lá e dá um like. Isso ajuda histórias como essa a chegarem em pessoas que podem precisar delas. Agora, deixa eu te levar de volta para aquela rua. O céu estava escurecendo, aquele cinza de fim de tarde que faz tudo parecer inacabado. Eu parei de andar e me encostei em um poste de luz, lendo a mensagem de Olof de novo. Dentro da casa atrás de mim, o Stefan provavelmente estava se servindo de uma bebida. A Sofia provavelmente já tinha chegado, tocando nas coisas que ainda cheiravam a mim. Eles achavam que o pior já tinha acontecido. Estavam enganados. Mais cedo naquele dia, quando eu me sentei diante de Olof no escritório dele, eu me senti envergonhada. 43 anos, casada há quase 2 décadas, e de repente fazendo perguntas que eu deveria ter feito há muito tempo. Porque agora, ele me perguntou com delicadeza. Eu não tinha uma resposta dramática. Só disse a verdade. Porque eu sinto que estou desaparecendo. Olof assentiu. Ele não me apressou. Abriu uma pasta e a deslizou sobre a mesa.
Karen, ele disse, de acordo com esses documentos, você não está tão impotente quanto pensa. Essa frase ficou comigo enquanto eu estava ali na rua, trancada fora da minha própria casa. Eu respondi à mensagem dele com uma única palavra, ok. Quase imediatamente, meu celular tocou. Karen, Olof disse com calma, onde você está agora? Do lado de fora, eu respondi. Ele trocou as fechaduras. Houve uma pausa. Não de surpresa, de cálculo. Ótimo, ele disse por fim. Então escute com atenção. Dentro de casa, o Stefan sempre foi o que explicava as coisas. Impostos. Contas. Documentos de propriedade. Ele me dizia para não me preocupar, que ele tinha tudo sob controle. E eu acreditava, porque confiar no marido parece mais fácil do que imaginar que ele possa estar escondendo algo. O que ele nunca percebeu foi que muitos daqueles papéis tinham o meu nome. Não como decoração. Como autoridade. A casa, Olof disse, está registrada em uma estrutura que exige as duas assinaturas para qualquer ação unilateral. Trocar as fechaduras não muda a propriedade. Eu fechei os olhos. Mas não é só isso, ele continuou. Havia algo na voz dele então, algo preciso, quase cirúrgico. A conta que o Stefan acha que é a rede de segurança dele, Olof disse, está temporariamente inacessível desde 15 minutos atrás. 15 minutos. Eu olhei o horário de novo. Do outro lado da rua, a Sofia não estava mais lá. Por quê? Eu perguntei. Porque na semana passada, Olof respondeu, você assinou uma cláusula de proteção. Uma que se ativa em condições específicas. Quais condições? Eu sussurrei. Remoção da residência conjugal sem aviso legal, ele disse. Minhas pernas fraquejaram, mas dessa vez não era choque. Era a compreensão repentina de que o chão sob os pés do Stefan já estava rachando, e ele nem sabia ainda. Eu agradeci a Olof e encerrei a ligação. A rua parecia diferente agora. Não mais quente. Mas mais firme. Eu não voltei para a porta. Não bati. Em vez disso, caminhei até um pequeno café a 2 quarteirões dali. Daquele tipo de lugar onde o tempo passa devagar e ninguém faz perguntas. Pedi um chá. Sentei perto da janela. Fiquei observando a rua. Foi aí que meu celular vibrou de novo. Dessa vez, não era o Olof. Era o Stefan. Karen, a mensagem dizia. O que você fez? Eu encarei a tela por um longo momento antes de responder. Eu saí, digitei. Nada mais. Segundos depois, meu celular tocou. Eu deixei tocar. Se você está ouvindo isso e pensando, por que ela não atendeu? Eu quero que você se pergunte uma coisa primeiro. Quantas vezes na sua vida você atendeu ligações que só existiam para te controlar? Quando eu finalmente atendi, a voz do Stefan estava tensa. Por que minha conta está congelada? Ele exigiu. Eu não elevei a voz. Não expliquei. Só disse, você me disse que eu não moro mais lá. Achei que você tinha tudo resolvido. Silêncio. Depois, raiva. Você não tem direito nenhum, ele começou. Eu tenho todo o direito, eu o interrompi baixinho. Só nunca tinha usado antes. Esse foi o momento. O exato momento em que a confiança dele desmoronou em confusão. Quando o homem que achava que tinha me apagado percebeu que me subestimou. Da janela do café, eu via o reflexo de mim mesma no vidro. Mais velha do que eu me sentia. Mais calma do que nunca. O Stefan ligou de novo. E de novo. Eu não atendi. Em vez disso, mandei uma única frase. Fale com Olof Sandén. Minutos depois, eu vi movimento do lado de fora da casa do outro lado da rua, vista do café. Luzes acenderam. Apagaram. Uma porta abriu. Fechou. Dentro daquela casa, o pânico estava começando a substituir a certeza. Se você está acompanhando essa história até aqui, me conta, o que você faria em seguida?
Voltaria? Confrontaria eles? Ou esperaria? Eu esperei. Porque às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é nada. Naquela noite, eu fiquei em um pequeno hotel. Nada chique. Só silêncio. Lençóis limpos. Uma porta trancada que só eu controlava. Antes de dormir, chequei o celular uma última vez. Uma mensagem do Olof. Ele sabe agora, dizia. Amanhã vai ser diferente. Eu fiquei ali no escuro, olhando para o teto, pensando em todos os anos que engoli minhas dúvidas. Todos os momentos em que escolhi a paz em vez da verdade. E percebi algo que fez meu peito doer. Isso não era vingança. Era equilíbrio. Em algum lugar, não muito longe, o Stefan Wallin estava sentado em uma casa que de repente não parecia mais dele, esperando por respostas que não eram mais dele para exigir. E enquanto o sono finalmente me encontrou, um pensamento me acompanhou na escuridão. Se 15 minutos puderam mudar o mundo dele tanto assim, o que o amanhã faria? A luz do sol da manhã chegava devagar, se espalhando pela rua como se hesitasse em testemunhar as revelações daquele dia. Eu estava sentada em silêncio no pequeno quarto de hotel, tomando chá, sentindo uma calma que não conhecia há anos. Lá fora, o mundo seguia seu ritmo indiferente, mas na minha mente, Stefan Wallin andava de um lado para o outro na casa que achava que ainda controlava. Ele ainda não sabia que as regras haviam mudado. Que a base em que ele confiava, a confiança dele, as suposições, a arrogância, já não era mais sólida. As palavras de Olof Sandén ecoavam na minha cabeça: amanhã será diferente. Agora eu entendia exatamente o que ele queria dizer. Não barulhento, não dramático, mas inevitável. Tudo o que Stefan acreditava ser o seu poder, contas, chaves, portas trancadas, já havia mudado de mãos, além do alcance dele. O silêncio, a preparação, a paciência, tudo isso agora era meu. Saí do hotel às 9 horas, vestida de forma simples, me misturando à manhã. Meus passos eram deliberados, medidos. Cada passo, uma declaração silenciosa: eu estou aqui. Eu existo. Eu não serei mais apagada. Caminhei até a frente da casa e parei. As fechaduras resistiam, mas o significado delas havia mudado. Stefan podia agir, mas as ações dele já não importavam como ele pensava. Pela janela, eu o imaginava na sala de estar, frenético. Ele revirava papéis, murmurava ao telefone, sem saber que Olof já havia garantido que ele não poderia desfazer o que estava por vir. A crença dele de que me havia tirado tudo já estava desmoronando. E ainda assim, ele não sabia disso. Recuei um passo, respirando fundo, devagar. Isso não era sobre vingança. Era sobre equilíbrio. Anos de compromissos silenciosos, de palavras engolidas, de frustrações não ditas, tudo isso me ensinara paciência. Cada pequena humilhação que eu suportei me preparara para esse momento. O silêncio sempre fora meu aliado. Ao meio-dia, Stefan descobriu que suas contas estavam inacessíveis. Portas que ele achava que eram dele para abrir permaneciam trancadas. O pânico substituiu a arrogância. A calma que governava a vida dele deu lugar ao medo. Ele percebeu que o controle é frágil, especialmente quando é assumido, e não conquistado. Voltei ao quintal da frente no meio da tarde. Ali parada, senti o peso dos anos, e ao mesmo tempo, uma leveza inesperada. A casa estava quieta, minha, de formas que ele ainda não podia ver. O reflexo na janela captou meus olhos, mais velhos, mais calmos, compostos e vivos. As tentativas de dominação de Stefan vacilavam enquanto ele enfrentava paredes que não cediam mais. Eu não liguei, não gritei, não o confrontei diretamente. Simplesmente deixei que a presença da minha paciência falasse. Cada movimento calculado que Olof me aconselhara, cada precaução que eu tomara, havia mudado o equilíbrio de poder em silêncio. Stefan sempre acreditara que me apagar da casa era me apagar do mundo. Ele estava aprendendo agora que ausência não significa esquecimento. As horas passaram. O ar ficou suave com a luz do fim da tarde. Stefan eventualmente parou na sala de estar,
percebendo que o que ele achava ser sua rede de segurança havia sumido. Seu rosto, pálido e sem defesas, refletia a compreensão repentina de que o controle é uma ilusão quando baseado no medo. Avancei um passo, finalmente me permitindo ser vista. Minha calma, minha presença, meu próprio ser, a verdade disso tudo, falava mais alto que qualquer confronto. Karen, ele disse, com a voz tremendo. Eu não entendo. Você vai entender, eu disse com suavidade. Mas não hoje. Hoje você sente como é quando o controle escapa pelos dedos. Quando percebe que a vida não se curva só à força e à intimidação. Ele olhou ao redor, notando papéis, contas, chaves, todas as coisas que ele achava que lhe davam poder. Tudo inacessível. Cada erro que ele pensou que eu não notaria já havia sido antecipado. As horas continuaram rolando, mas eu permaneci calma. A força quieta da preparação tinha seu próprio ritmo, e era mais forte que qualquer grito ou raiva. Ao anoitecer, a casa ficou em silêncio, e as ligações de Stefan cessaram. O mundo lá fora seguia seu movimento lento, indiferente, mas sutilmente mudado. Eu havia reconquistado meu espaço, não com drama, não com raiva, mas com previsão, dignidade e paciência cuidadosa. O céu virou um dourado suave. O silêncio envolveu o bairro. Caminhei pela rua, sentindo o peso da liberdade se acomodar completamente em mim. Liberdade não tomada às pressas, não roubada na raiva, mas conquistada em silêncio, deliberadamente e de forma completa. Pensei nos anos perdidos em compromissos, nos momentos engolidos por aparências, e percebi o valor deles. Eles me treinaram para agir com precisão, paciência e clareza. Ao voltar a um pequeno café que eu amava, observei a casa de longe. Stefan havia parado de se mexer. Sofia mal havia sumido. O silêncio voltará, mas dessa vez ele pertencia a mim. E pela primeira vez em anos, eu me sentia plenamente presente na minha própria vida, plenamente desperta na minha própria história. Se você já se sentiu impotente, humilhada ou substituída, imagine esse momento, a calma que vem quando a justiça não grita, quando a paciência encontra a oportunidade, quando a previsão supera a força. É uma satisfação profunda no peito, que aquece em vez de queimar, que esclarece em vez de ofuscar. E ao olhar para a casa uma última vez, entendi algo profundo. Stefan Wallen aprenderá a lição mais dura, que o controle é frágil, as suposições são enganosas, e a pessoa que você mais subestima muitas vezes é a que molda silenciosamente o resultado de tudo. Naquela noite, voltei ao meu apartamento, preparei chá e observei as luzes da cidade. Refleti sobre o que havia passado, não vingança, não triunfo, mas a reconquista da dignidade. Estar na própria verdade é a forma mais poderosa de liberdade. Ser vista, ser ouvida, existir sem pedir desculpas, isso é vitória. Para quem está ouvindo agora, se levar só uma lição dessa história, que seja esta: a força não está no barulho, nem no confronto, nem em revidar. A força está em conhecer o próprio valor, preparar-se em silêncio, agir com determinação e nunca permitir que você seja apagada. E quanto a Stefan Wallen? Ele ficou na casa, despojado de certezas, aprendendo devagar que a vida não se curva só pelo medo. Ela é ensinada, isso sim, pela consciência, pelo respeito e pela paciência. Obrigada por acompanhar minha história. Se ela te tocou, considere dar like nesse vídeo, o seu apoio ajuda outras pessoas a ouvirem histórias que podem inspirar coragem e paciência nas vidas delas. E se quiser ouvir mais histórias de resiliência, estratégia e força quieta, por favor, se inscreva. Eu sou Karen Stroberg, 43 anos, e essa é a história do dia em que eu me posicionei plenamente na minha própria verdade, e aprendi que paciência, preparação e coragem silenciosa são as chaves para reconquistar a própria vida.